Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí time, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um episódio do Happy Coaching. E o convidado de hoje, ele tem 26 anos, ele é pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, auxiliar administrativo da rede SESI, aqui de Ribeirão Preto desde 2011, e atua no convênio com Defensoria Pública do Estado de São Paulo, além de, claro, ser um grande irmão para mim. Estamos falando de quem? Evandro, seja muito bem-vindo! Olá, gente. Obrigado Tudo bem? pelo convite. A gente que agradece a sua participação, gratidão por estar aqui conosco. Vamos lá? Vamos lá. Olá pessoal, nós somos da Escola de Gastronomia de Ribeirão Preto. Estamos aqui para convidar vocês para vir para as nossas aulas aqui no Espaço Gastronômico EGRP, no Shopping Santa Úrsula. A gente começa a próxima aula agora já na próxima quinta-feira, das 19 às 20 horas e depois na terça-feira, das 16 às 17 horas. Parceria Escola de Gastronomia de Ribeirão Preto e Shopping Santa Úrsula. Venha nos visitar. Estamos falando dele, Evandro Cardoso. Muita gratidão por você estar aqui conosco. E para a gente já iniciar, vamos lá fazer uma perguntinha muito interessante. Evandro, nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional. Um pouquinho. Como foi os seus estudos, como foi conciliar estudo com trabalho e como foi também você se formar nessa área que você, pelo que eu vi, gosta muito, que é o direito. Conta um pouquinho pra gente. Então tá, vamos contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou menina que sempre estudei em escola pública e quando chegou naquela época de vestibular, gente, o que fazer da vida agora? Né? Uma pergunta, 17 anos, todo aquele oba-oba de ensino médio. E, gente, sempre gostei de justiça, de direito, vamos tentar a faculdade. De cara, primeiro ano, tentei não conseguir faculdade, descobri que tinha um curso técnico em serviços jurídicos aqui em Ribeirão. E vamos conhecer, né? 1 ano e meio, a gente vamos nessa. Fui nessa pegada, fiz o curso e no primeiro ano já tinha certeza que era o direito que eu queria pro resto da minha vida. Que legal, então desde lá de trás você já sabia que você queria defender as pessoas. Isso é muito legal, né, Rô? Quando a gente já tem essa noção desde lá de trás, porque geralmente é o contrário, né? As pessoas chegam aos 16, 17 anos, às vezes até faz um teste vocacional para saber qual que é a aptidão deles, né? A maioria. Você já veio com esse diferencial de já saber, né, o que você queria ser, bem legal. E aí depois prestei o Enem mais uma vez e consegui uma bolsa 100% de direito. Então fui aluno ProUni o tempo todo e conciliando sempre trabalho e estudo. 8 horas de trabalho, depois ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite e aí estudava mais um pouquinho, depois ia dormir para começar tudo de novo no outro dia. Então foi essa vida durante os 3 primeiros anos de faculdade. Depois eu, por sorte, consegui com o serviço ser dispensado e ficar 2 anos só estudando. Preparando já para o exame da ordem, defender TCC. É que esse exame agora ele tá bem dificinho, né? É bem difícil. Assim, se a gente estudar, passa. Sim. Nada que um estudo não ajude, mas eu tive que me dedicar muito. Entendi, legal. Bom, ser advogado não é fácil, ainda mais por ser um trabalho que envolve lidar com os problemas pessoais das pessoas. Como você lida com isso? Olha,
Eu tento fazer do problema das pessoas o meu problema, mas que eu não me envolva nele sentimentalmente. Então eu tenho que resolver, eu vou chamar a pessoa, a gente vai fazer uma entrevista e eu me coloco no lugar dela, mas eu não tenho aquela carga de sentimento que ela tem naquilo, que às vezes quando a gente está passando, se é um problema nosso, a nossa carga de sentimento naquilo atrapalha enxergar uma solução. E o meu papel, eu acredito que é basicamente separar esse lado do sentimento e buscar um lado racional da coisa. É sentar com as pessoas e conversar, olha, mas se a gente tirar o seu sentimento, a sua negatividade que você tem com a pessoa em que você está criando um atrito, está resolvendo uma lide, como seria? A gente conseguiria resolver isso de outra forma? Ah, se fosse o seu vizinho, se fosse uma outra situação. Você tenta mostrar para ela que existem outras maneiras dela poder resolver esse problema sem ter essa briga, porque é desgastante às vezes a briga, né? O desgaste é a briga. Às vezes quando você tira a carga do sentimento, o que está envolvendo ali, a intriguinha, e vai só pro caso, o que você quer? Você quer só separar dele e virar as costas e começar uma nova vida? Vamos seguir em frente. Mas eu quero brigar porque ele ficava trocando mensagem com a fulana. Isso dificulta o processo. Então, quando você tenta cortar sentimentos e vai para um lado mais racional, mais frio da coisa, acaba sendo mais fácil chegar num bom resultado. Mais fácil, eu imagino que seja um pouquinho para você, né? Porque para quem tá ali escutando e vendo, porque tá com um ódio tão grande, com eles envolvimento, que se você chegar e falar dessa maneira, a pessoa vai te dar sai daqui que eu não quero você. Mas, poxa, doutor, o senhor não está me entendendo. Não, eu estou te entendendo, mas eu quero te mostrar que se a gente for por esse caminho é mais fácil. Sim, mas é que às vezes no momento da dor, você tem que esperar um momento certo para falar. Se ela, por exemplo, vai fechar com o doutor Evandro, que vai fazer com que eu separe, com que eu tenho, você pega uma certa intimidade, acolhe, entende o problema dela, para depois você chegar nesse ponto. Porque eu imagino, tá? A leigo modo, eu falando, não sou advogada, mas sou psicóloga. Né? Vamos lá. A gente está quase assim, a gente está quase junto. Faz o mesmo papel. Quase o mesmo papel. A diferença é que eu não defendo, eu não tem uma causa ganha para mim. Sim. Claro que a causa ganha para mim é no sentido assim, quando eu estou trabalhando nas empresas, porque eu sou psicóloga empresarial, não sou clínica, e que eu consigo fazer contratação em massa em menos X de tempo, por exemplo. Né? Para mim é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo eu tenho também que entender todo o funcionamento para depois chegar e falar o que eu acho que no meu conhecer é mais prático. Isso, o melhor caminho, né? É melhor caminho, a mesma coisa você está lidando com uma ferida muito aberta ainda, né? Uma ferida que está num processo de cicatrização, está borbulhando, então também tem que ter todo esse cuidado, né? Já teve alguma situação, até fugindo um pouco, eu estava até curioso para saber, que você tem um casal de amigos, né, casado há muito tempo, aí houve uma traição ou qualquer coisa que fez eles se separarem, e os dois te procuraram para você defendê-los. Como você age nessa situação? Boa pergunta, Rô. Nossa, é uma pergunta que já aconteceu comigo, por sinal, e não só uma vez. Eu sei. Mas aí a gente começa, primeiro pela relação de confiança, que apesar das pessoas estarem ali no conflito, naquele momento da dor, elas sabem que apesar de amigo e como profissional você vai entender e chegar num consenso, no que vai ser bom para as duas partes. É difícil você lidar com amigos, é igual a gente fala, a santo de casa não faz milagres. Porque rola sentimento, né? Então é advogar para família, é advogar para amigos, a gente tem a nossa carga de sentimento que a gente tem que guardar no cofrezinho e falar, olha, agora no atendimento, agora durante o processo é dessa forma, mas fica mais fácil resolver porque você sabe onde a pessoa quer chegar. Eu não tenho que passar pelaquela descoberta de eu tenho que tirar a carga de sentimento negativos, eu tenho que fazer todo um trabalho para chegar no que elas querem de fato, porque você já sabe o que elas querem de fato. Sim. Então acaba facilitando o processo. Às vezes fica meio constrangedor por conta da amizade e tal, mas a confiança acredito que supera essa fase. E num momento assim, não seria mais viável a gente falar, prefiro passar para outra advogada?
Claro, de Aí- uma forma sutilmente, De uma forma- explicando a situação, até para que eles não se sintam ofendidos. Mas tem situações em que a gente eu tenho alguns amigos, parceiros de profissão, que a gente faz em casos que a gente acredite que não vá dar conta, mas que precisa de uma segunda opinião pra gente, que a gente está muito envolvido no caso, que eu trago para junto da conversa. Ligo, convido, falo e aviso o cliente, falo, ó, vai ter um advogado amigo meu que a gente vai trabalhar no caso Legal, junto para bacana. buscar uma proposta melhor para vocês. Tudo bem de acompanhar? E aí a gente acaba trabalhando dessa forma em equipe, que aí você vai se desligando da parte dos sentimentos, você fica mais no buscar uma solução. Sim, entendi. E deixa para que a outra pessoa faça esse papel do tirar o sentimento, essa carga negativa da situação. Bacana. Você já teve alguma calça justa? Para não falar saia justa? Eu quis colocar calça justa porque você é homem. Se fosse uma mulher, eu colocaria saia justa. Uma saia justa. Isso. E como você saiu dela? A gente tem que parar para pensar em saia justa. Eu não me recordo de um episódio que tenha. Porque às vezes é tão. A gente está numa entrevista, a gente senta, conversa com a pessoa, e uma saia justa o que mais acontece é quando a gente é pego de surpresa numa audiência. A gente foi todo preparado, todo instruído por uma audiência, e tudo que você ouviu numa entrevista, a pessoa chega lá e conta totalmente outra versão. Aí você olha para a pessoa, você olha para o juiz que está na sua frente e fala, e agora? Aí vem aquele ponto de interrogação gigante na sua Aí você frente, fala assim, tipo, tô fazendo um trabalho faz 2, 3 meses com essa pessoa, segui toda essa linha de raciocínio e agora eu fui pego na calça justa, literalmente. E aí você bota o cérebro para funcionar Você tem que rapidinho rebolar naquela hora. ali, enquanto um fala, o outro fala, você tá com o papel e com a caneta já com outra linha de pensamento. Na hora que ela terminou e te deu a palavra, você já tem que estar com a bola do outro lado do campo Já e fazer o pronta. gol. Não pode perder tempo, não dá para titubear. Olha. Mas é difícil. eu devo imaginar, com certeza. A palavra superação, o que ela significa para você hoje e o que ela significa para você há um tempo atrás? Superação. Palavra que, para mim, há um tempo atrás, ela poderia significar alcançar aquilo que está acima da média. Que se toda a média conseguiu o ensino médio, ter um diploma, ter um grau superior, para mim seria uma superação. E foi no momento em que eu consegui. Hoje, para mim, superação tá por uma coisa mais mais interior. É um estado de evolução, Uma reforma uma íntima. reforma íntima. Legal, bacana. Foge da matéria e vai pro espírito, para uma sim. coisa mais íntima. Isso é muito bacana. Qual o seu maior desafio hoje? E qual o seu maior sonho? Meu maior desafio hoje é conciliar trabalho, o atendimento do direito, exercer como advogado e ainda conseguir tempo para lazer e estudar para concurso. Sim. O meu maior sonho são os concursos de Você quer fazer magistratura? Isso. Quero um dia chegar na magistratura e a gente sabe que é uma preparação a muito longo prazo. Explica um pouquinho o que é magistratura Magistratura. aí, que eu também não sei. É quando você se forma para juiz. Tá. O povo também não sabe. Gente, magistratura é quando você estuda muito para um Se concurso para mata virar 4, juiz. 5 anos para virar juiz. E às vezes você passa na terceira, não passa na quarta. Às vezes você passa na 5 fase, na última você não passa. Que a gente sabe que é um passo de formiguinha. E a gente sabe também que em menos de 3 anos E tem que estudar não é muito, impossível, mas é um pouco mais difícil de passar. Eu coloco, os 3 anos eu já superei. Para mim, naquelas metas em que a gente vai estabelecendo Aham. de vida, não, para mim 3 anos não dá. Sim. Então eu tô com 1 ano e meio de formação, indo para 2 anos. Eu acredito que com mais 1 ano eu não me sinto maduro ainda para a magistratura. A gente estuda, a gente está buscando, a gente está crescendo como pessoa, porque
o primeiro passo é crescer como pessoa. Para depois você, né? Para depois. Então, assim, para 3 não dá, mas vamos fazer uma meta de 5. E se não der de 5, uma hora vai ser. Sai. Eu tenho na família um juiz, né? E ele demorou 5 anos para passar. Ele passou dos primeiros. E era sempre assim. Ele, no 4º ano, ele passou até a 5ª etapa. Na última, ele não passou. E aí que é a frustração. É aí Ou você que vem tem a uma base frustração, forte, exatamente. senão não aguenta o barco. É por isso que a gente fala, né? Se é o seu sonho, por mais que aquele obstáculo veio, ele veio para te mostrar que você tem que intensificar alguma coisa que ainda você não intensificou nessas questões dos estudos, né? E aí ele não, ele persistiu. Ele mostra uma falha, ele vai apontar um lado. E ele não desistiu, ele persistiu. Tanto é que hoje ele é um juiz muito bem conceituado aqui em Ribeirão Preto e região, e ele goza de muitas coisas que lá atrás ele precisou se abdicar para poder estar onde ele está hoje. Né? Como tem coisas para se abdicar. Então, mas que faz parte, vai ser bom, né? Legal. Bom, agora conta pra gente, se você tiver algo, né, que te marcou literalmente, se tratando, lógico, da tua vida profissional. O que você lembra? O que vem na sua cabeça nesse momento? Acho que foi o meu primeiro caso na área criminal. Foi um caso em que me marcou bastante, porque enquanto você lida com questões cíveis, você vai resolver uma pensão, você vai fazer um divórcio, faz aquilo que é comum, que é fácil para a maioria das pessoas, é tranquilo. A hora que você chega para defender alguém que está atrás das grades, que cometeu algum crime, e aí a gente passa pelo aquele juízo que todas as pessoas comuns fazem, tipo, você estudou para defender bandido, então você mesmo faz uma autocrítica antes de assumir o caso, e durante todo o tempo ali que você está com aquele processo, você fica se fazendo perguntas e se fazendo cobranças se eu deveria estar aqui, eu deveria ir por esse lado ou não. Então, acho que uma defesa criminal é uma das coisas que mais me faz parar para pensar e refletir. Sabe uma coisa que me vem na cabeça também agora? Tem advogados que mesmo o cliente estando errado, sendo culpado, eles vão brigar por ele para ser julgado como inocente. Advogado é exatamente Eu acho isso muito antiético. Todo mundo acha, tudo bem. mas Você lida com isso? Mas é por isso que eu falo que vai do senso comum. O senso comum é de que cometer um crime tem que pagar por ele. E eu acredito muito nisso como pessoa. Só que a partir do momento em que eu aceito fazer a defesa de alguém, você tem que ser nessas neutro, condições, né? Eu tenho que ser neutro. Eu matei. Mas você matou por quê? Foi ciúmes, foi uma legítima defesa. Você vai estudar o caso e achar um lado em que talvez, não que ele não tenha cometido crime, mas entender que é estados em que talvez nós cometeríamos o mesmo crime. Então quando eu penso, matou alguém, tipo, eu não chegaria a matar alguém? Talvez, num momento de fúria. Se a gente está numa briga de trânsito e sai revoltado, sai fora da gente, né? E às vezes a gente toma uma atitude que na hora que você cai em si, você fala, mas eu fiz isso? E aí é por isso que todo mundo precisa de uma defesa. Mas aí que mora o perigo. Né? E é a hora que a gente precisa de uma defesa. Você é uma pessoa ruim? Não, você cometeu um ato ruim. Foi num momento de fúria, então eu vou trabalhar sempre nessa vertente. Eu vou por este lado. Você cometeu um crime, mas o porquê? Vamos tentar mostrar para a sociedade. E tem uma questão do arrependimento, se a pessoa está arrependida, porque acontece deslizes na vida das pessoas. Você já recusou algum caso que você falou assim, não, realmente isso não dá para me pegar? Ou não teve isso ainda? Eu recusei um caso recentemente de tráfico, que para mim não... Tráfico de drogas. De drogas. Era uma questão em que, pelo mal em que ele gera na sociedade, coisas do gênero, eu acreditei que não que a pessoa não merecia defesa, mas que eu não estava preparado para defender ela, porque gera um caos na sociedade, um problema tão grande, que eu não queria levar a fama de ter tirado alguém de cumprir uma pena por isso. Acho que foi o único caso que eu não defendi, que eu não aceitei a defesa. Vamos falar em crise. Ela te pegou ou você passou reto por ela? O momento da crise
ele conciliou com um momento de crise pessoal e com um momento de crise no cenário mundial. Sim. Foi um momento de pós-formação, foi um momento em que eu estava afastado do meu trabalho no SESI na parte administrativa e quando você vai vendo que as portas estão fechando para todo mundo, você tem medo até de bater na porta. Você não tem a coragem de sair e falar, eu vou tentar alguma coisa. Então, a sorte em que eu já estava no convênio com a Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo e foi onde salvou. E com isso a gente vai tendo recomendações, indicações e vai criando de novo as expectativas. Então, assim, acho que a crise me pegou mais porque eu estava num momento frágil, como pessoa, tentando me entender, tentando Então você me teve duas inserir, crises na tive realidade. duas Uma crises. crise interna juntamente com a crise mundial. Isso. Legal. E aí, mas aos poucos, como um bom brasileiro que a gente foi superando. A gente persiste, insiste, mas não desiste jamais. Tá ali e estamos aí. Legal, bacana. É isso aí. Eu falo que a crise, ela veio para criar oportunidades. Quem se vitimiza, morre na crise. Quem se supera, passa da crise. Passa e cresce, né? E cresce, com certeza. Chegou agora o grande momento que a gente adora, que Vamos chama lá. bate-bola esse momento. Mais esperado. O mais esperado, porque a gente vai te fazer... Pegou de surpresa a convidada anterior, né? Pegou Da semana convidado passada. anterior. A gente vai falar uma palavra e o que vier na sua cabeça, você Mas vai sem falar. pensar? Sem pensar, É rápido. papum, coisa rápida. Para um advogado, Falou, isso é meio fria. eu né? acho que não, é o contrário. O advogado tem que pensar antes de vir a pergunta e antes de vir o questionamento. Então, vamos é lá. ou não é? Então vai, vamos lá. Advogar. Sonho Mudanças. necessário. Jardinópolis. Amo de paixão. A gente nasceu, foi criado. Família. Meu porto seguro. Defensoria Pública. Um aprendizado. Ribeirão Preto. Outro sonho, né? Desejo de todo mundo. SESI. Um amor platônico. Eleições. Algo complicado. Muito, bastante. Evandro para Evandro. Um menino que sonha. Ai, que lindo, adorei isso. E por fim, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem de superação, uma mensagem de garra, uma mensagem de determinação, para que as pessoas que estão vendo a sua história se espelhem nela e não desista do que ela mais almeja na vida. A minha dica, o meu conselho é não desista de sonhar. Se a gente tem um sonho, um objetivo, a gente tem que persistir, a gente tem que insistir, independente de todas as condições, de tudo ao redor que possa querer o contrário, nós temos que provar para nós mesmos que nós somos capazes. Exatamente. Então é não desistir, é ser capaz, é buscar uma evolução constante e sonhar sempre. Viu? Nunca desista do sonho de Nunca vocês. desistam. Por mais que alguém diga que o sonho não vai valer a pena, ele vale. Com certeza ele vale a pena. Pode acreditar, porque eu falo de experiência própria e o Rodrigo também sabe Com do que eu certeza. estou falando. Então acreditem neles. Bom, agradecimentos especiais ao EGRP, Escola de Gastronomia de Ribeirão Preto, aqui no Shopping Santa Úrsula. Ao nosso convidado, né, Val? Muito obrigada Obrigado, pelo carinho por você Prazer. ter vindo até aqui, Obrigado. contar a sua história e motivar muitas pessoas que estão nos assistindo que às vezes está passando pelo mesmo momento que você está passando agora. Isso aí. Muita Agradeço o gratidão, convite. viu? Obrigado. Agradecimento também à nossa maquiadora, Giovana Alves, que deixou a gente com essa cara de bebê. Presta atenção no né? meu look. Ao nosso produtor, Cleomar Rezende, que faz a edição, que faz toda essa gravação e que deixa os Ele vídeos... não aparece, mas maravilhosos. ele fica por trás dos bastidores, mas a gente ainda vai trazer ele para vocês Deus quiser. conhecerem, viu? Então é isso, gente. Até o próximo EP. Um grande beijo para vocês, até mais. Tchau, tchau.